Caríssimo diácono Nelsinho, amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos coloca diante de um Deus cuja palavra é muito importante nós a escutá-la, mas sobretudo reconhecer quem Ele é. De Deus não se zomba. Crer nele é sinal de vitória, porque Ele não quer outra coisa senão o nosso bem e a nossa salvação. Uma vez que o pecado entrou no nosso coração, que nós permitimos que ele entrasse, é preciso purificar este coração, para que possa enxergar com clareza a ação de Deus no nosso meio. Os discípulos fizeram esta experiência nesse acontecimento concreto da sua vida, na travessia do mar, onde Jesus dormia e eles lá desesperados com a tempestade que estava caindo sobre eles. E Jesus vai adverti-los, por que tem tanto medo? Vocês percebem que o medo parece que toma conta da gente, e o medo faz com que a gente não vai para frente, a gente vai para trás, por medo de fazer, medo de se lançar, medo de acreditar, medo de que não vai dar certo. Medo, quantos medos você tem aí dentro de você? Eles existem, sim, é concreto, a gente sente, mas é preciso dar um passo de fé, acreditar em Deus e se lançar nele. Ele está atento a tudo o que está acontecendo. Não pense que Deus não vê, mesmo aquelas coisas que a gente tenta esconder dele, ou a gente não queira mostrar para ninguém o que foi, mas ele sabe. Então, esse Deus que conhece tudo, que sabe tudo, que vê tudo, Ele nos ajuda também a dar esse passo de fé de tal forma que nós possamos, como filhos e filhas, uma vez lavados nas águas do batismo, podermos viver a nossa fé com toda a confiança. Nós estamos nos aproximando já de um tempo muito forte, que é a Quaresma. Daqui a pouco tem o Carnaval e já entramos na Quaresma. E é um tempo em que nos convida a nós revivermos a nossa fé, ou fortalecermos a nossa fé. E a primeira leitura que nós ouvimos hoje, ela nos traz, já nos prepara para isso, porque o rei Davi, ele foi escolhido por Deus, porque Deus não olhou a sua estatura, não olhou a sua força, mas olhou o seu coração. O coração de Davi é um coração temente a Deus. Mas o Davi, como pessoa humana também, no seu ócio, vou dizer assim, enquanto os soldados brigavam para defender o reino, ele estava em casa, sem fazer nada, e caiu na tentação de buscar a mulher do soldado. E vocês sabem muito bem o que ele fez para encobrir o seu ato errado. Trouxe o soldado não quis ir para casa, porque era a norma que se você estava em guerra, você não ia para casa. Você estava em guerra. Sabe, é algo também que nós como cristãos, uma vez convertidos, nós estamos no caminho da fé, não temos que voltar a ter uma vida como tinha antes, é diferente. Mas Davi, ele é advertido pelo profeta, e aí vocês prestem atenção no seguinte: nós sabemos julgar muito bem os atos dos outros, não somos justos no julgamento? Nós sentenciamos, nós condenamos, Davi, quando ouviu o profeta falar aquela historiazinha, ele disse: esse homem deve morrer e deve pagar 4 vezes mais pelo que fez, E ele vai dizer: esse homem és tu. E aí Davi cai em si.
quando ele achou que ninguém tinha visto, quando ele achou que ele era o justo, por ser o rei, tinha, né, o domínio sobre todo o seu reino, caiu às pernas dele e se humilha diante de Deus. Pequei contra o Senhor. Quer maior reconhecimento que esse? Nos dias de hoje, onde muitos já foram doutrinados a pensar que pecado não existe mais, e que faz todos os tipos de atrocidades, como se é impune, não vai acontecer nada, não vou ser condenado, não vou ter que pagar por nada. E no entanto, Davi reconhecendo o seu pecado, Deus diz: o seu pecado está perdoado, mas a espada não se afastará da sua casa, e dentro da sua própria casa terá inimigos. E tudo aquilo que você escondeu, fez escondido, eu vou fazer à luz do dia, para todo mundo ver. A justiça de Deus. O pecado de Davi foi perdoado, mas as consequências do pecado, não. Por isso que na nossa confissão, nós dizemos a Deus, nós nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos eles, recebemos o perdão dos pecados, mas aí sobra a penitência, que é a reparação dos estragos que o pecado fez na nossa vida e na vida dos outros. Hoje os padres são muito bonzinhos, rezam o Pai Nosso, uma Ave Maria. Antigamente colocava de joelho diante do Santíssimo Sacramento, faziam penitências grandes, para quê? Para que a gente realmente sentisse que aquele pecado, aquela falta causou um grande dano e precisa ser reparado. As aparições da Virgem Maria têm sido nesse sentido. O povo abandonou Deus, o povo já não mais confessa como deve confessar, já não mais reza como deve rezar, e vive uma vida mundana e acha que é um filho de Deus e que não vai acontecer nada com ele, e que os pecados que ele cometeu não reconhece. É terrível isso, porque é morte. Quem não reconhece o seu pecado se condena, está morto. Como Davi disse, esse homem deve morrer. Mas é preciso ter esse coração que escuta o que Deus fala, porque a palavra de Deus, ela tem poder de transformação e de vida. Se Deus fala, os teus pecados estão perdoados, eles estão. Mas as consequências dos seus atos não tem como eliminar. Nós precisamos sim reparar os nossos pecados, fazer penitência, fazer jejum, sabe, dedicar-se à oração, conhecer mais a fé da qual você professa e diz de peito aberto: eu sou o filho de Deus, eu sou amado de Deus, né? Deus é misericordioso, sim, Deus é misericordioso, e a misericórdia triunfa sobre o juízo, mas Deus é justo também, e nós que queremos justiça, mas queremos a justiça contra os outros. Qual é a justiça que precisa ser feita com você, na sua vida? O que você precisa ser justo das injustiças que você já cometeu? Como é que você vai reparar os erros que você já cometeu? As consequências dos seus atos, das suas palavras, né, das suas atitudes. Eu estou incluído nisso, viu, gente? E já paguei, já sofri muito por causa da minha língua, que falou demais, das minhas atitudes que não foram boas. Mas nós estamos num caminho de conversão, num caminho de mudança de vida, aonde nós devemos reconhecer os nossos pecados, aonde nós devemos reconhecer que Deus está no meio de nós e que tudo vê, e que mesmo que a nossa vida se agite para lá e para cá, como o barco daqueles homens, nós confiarmos em Deus e não termos medo, de modo algum termos medo, mas confiar em Deus. Nós precisamos voltar a confiar em Deus, a acreditar na sua palavra, que é proclamada pelos telhados, como nós fazemos, pela televisão, pela internet, pelo rádio. Todo mundo está ouvindo a palavra de Deus, mas é preciso reagir a esta palavra.
e não ficar inerte, parado. E como se reage à palavra de Deus? Permitindo que ela produza em mim a força de vida que ela contém. E aí sim eu vou ser um homem novo e uma mulher nova, com a graça de Deus. Aqueles homens nesse barco ficaram admirados. Quem é esse homem que até o mar obedece? Coisa que nenhum humano consegue acalmar as ondas do mar, e Jesus acalmou. Então eles veem em Jesus esse Deus presente naquele homem. Era um homem, mas era o homem Deus. Era o Verbo feito carne. É aquele que é chamado Filho do Altíssimo. Voltemo-nos para Jesus. Acreditemos nele. Confiemos nele. E caminhemos com ele, para que tenhamos vida e vida em abundância.